Saudações, galera! Aqui é o Rômulo Miranda e esse é o canal Terra 52. Bom, esse vídeo é para falar um pouco sobre essa polêmica envolvendo a Panini que aconteceu aí semana passada. Para quem não sabe, a Panini Brasil entrou em contato com alguns sites de scans e pediu para que conteúdos da DC e da Marvel, e aí por DC a gente entende também tanto o Vertigo quanto o Wildstorm, para que esse conteúdo fosse removido, né, desses sites. Aí entre eles o HQ Ultimate, que acredito que seja um dos maiores e mais completos sites de scans que existia aqui, que na verdade ainda existe, né? Só que ele acatou esse pedido da Panini para remoção de conteúdo. Bom, a ideia é levantar alguns pontos para a gente ter uma discussão com um nível um pouco mais alto sobre esse fato. A gente tem que entender que a Panini Brasil ela é uma subsidiária de uma outra empresa italiana, né? Que é a Panini italiana, e por diversas vezes alguns editores, alguns funcionários, né, da Panini aqui no Brasil até tinham vontade de publicar alguma coisa, algum material aqui, e a Panini italiana, por outras razões, decidiu que isso não ia acontecer e a gente acabou ficando sem alguma coisa. Então, a gente não sabe se ao certo essa decisão de pedir a remoção de conteúdo partiu daqui do Brasil ou se foi alguma ordem de fora. Outra coisa que a gente tem que entender e levar em conta é que a Panini paga pelos direitos autorais de uso desses personagens todos. Então, de certa forma, ela tem o direito de querer que só ela mesma use esses personagens. Outra coisa é que a Panini Brasil tem tentado agora, de certa forma, atender alguns pedidos aí de leitores, né, como o fim dos mix, que era muito criticado, o papel que era utilizado do Pisa Bright, né, agora depois de Guerras Secretas na Marvel e do Renascimento na DC, vai ser utilizado somente o papel LWC. Então ela está tentando se renovar para atender um pouco melhor esse público que dá dinheiro para ela, que sustenta ela. Outra coisa é que a Panini, a gente tem que dar o braço a torcer que em relação a outras editoras que trabalhavam com quadrinhos aqui no Brasil anteriormente, ela tem feito um trabalho realmente bem melhor. Ela tem publicado histórias com uma certa regularidade, ela não tem pulado arcos, ela tem publicado histórias na íntegra, sem cortes, sem edições malucas, enfim, como acontecia na época da Abril, na época da Ebal, né, bem antigamente. Então, ela tem trazido o mais próximo possível, né, de acordo aí com o que ela pode fazer, do material original americano. Outra coisa, essa história de pedir para remoção de conteúdo, né, solicitar que esse conteúdo saia do ar, isso já aconteceu antes e provavelmente vai acontecer de novo daqui a algum tempo. Porque é aquela coisa, um arquivo, né, uma imagem, uma música, enfim, tudo hoje em dia que cai na internet, é muito difícil disso ser apagado. Então, se hoje o HQ Ultimate tirou esse conteúdo ou saiu do ar, é muito provável que daqui a algum tempo esse conteúdo vai estar de volta aí no ar, ou em outro site, ou até no próprio HQ Ultimate, mas com um nome diferente, com a mesma equipe, enfim. Isso é uma coisa muito difícil de que não aconteça. A Panini, inclusive, mesmo já tendo feito esse pedido antes, ela meio que fingia que não sabia dos scans. Tanto que um episódio aí um pouco recente, na publicação da saga do Multiversidade, do Grant Morrison, né, Multiversity, essa publicação, a versão americana, ela vinha com um mapa que mostrava lá todos os universos alternativos da DC, enfim. E esse mapa era uma imagem grande, enfim, e a gente não teve esse mapa com essa qualidade saindo aqui no Brasil junto com as revistas. E aí quando leitores questionaram a Panini de cadê aquele mapa pra gente poder se guiar melhor, ela falou uma coisa tipo, pessoal, procurem na internet que vocês vão conseguir ler. Ou seja, ela sabe que o povo lê scan, que tem acesso a esse material, mas ela meio que fingia que não sabia para poder agradar todo mundo. Agora, algumas justificativas, né, que a Panini utiliza para poder ter esse pedido seria deixar de vender, porque a pessoa, ao invés de comprar uma história em quadrinho na banca, ela simplesmente vai lá, vai baixar, ou vai ler online mesmo o scan, e não vai comprar a revista, ou seja, ela não vai dar dinheiro para a Panini, ela não vai sustentar o mercado. Outra coisa que é bem criticada, mais pelo público, né, não pela Panini, é a questão dessa demora das publicações. A gente tem uma diferença aí de mais ou menos uns 9 meses, 10, 11, dependendo da revista. Isso desde a publicação original sair lá nos Estados Unidos
para a publicação da Panini sair aqui no Brasil, traduzida, revisada, editada, enfim. Aí a gente não sabe realmente se existe uma solicitação das editoras americanas para impedir que esse conteúdo saia simultaneamente. Acredito que não. Ou se a Panini simplesmente esperava esse tempo aí todo para poder organizar melhor essa questão dos mix que ela possuía. Mas como agora os mix foram praticamente exterminados, a gente tem publicações quase que na íntegra do material americano, eu acho que já não seria mais uma justificativa para isso. Outro problema que as pessoas criticam muito da Panini é em relação à distribuição do material. Porque uma edição está prevista para ser, por exemplo, de abril, mas ela só vai chegar no mês que vem, só vai chegar em maio. Por exemplo, o Renascimento da DC agora, que estava previsto para sair em abril, aqui no Rio de Janeiro ainda não chegou nas bancas. Então é uma coisa muito complicada para o leitor. Ele já tem essa demora de quase um ano aí do material, ainda tem que esperar a demora da publicação nacional. Esse problema não está realmente 100% nas mãos da Panini, porque a Panini produz as revistas, edita, publica, enfim, manda para a gráfica imprimir, mas quem distribui não é a Panini. Só existe uma única distribuidora no Brasil inteiro que vai fazer esse trabalho. Então ela não tem muito o que fazer, não tem para onde ela correr, não tem como ela fazer: ah, eu não estou satisfeito com esse trabalho, então eu vou para o concorrente. Não tem concorrente. Ela está à mercê dessa única distribuidora que existe aqui. Agora, os pontos a favor dos scans, né? A gente tem coisas como eu falei, a velocidade da publicação, que é quase simultânea. A revista americana saiu lá nos Estados Unidos, em 2 dias, sei lá, você já consegue encontrar um scan traduzido, com uma qualidade boa, enfim. Então você que quer acompanhar as coisas em tempo real, e grande parte aí do pessoal que faz conteúdo na internet, matérias, enfim, com certeza eles leem scans, não tem como fugir disso. Se você quer ver uma coisa em tempo real que não saiu aqui, você vai ter que ter um outro método. Então, o pessoal acaba usando os scans. O acervo também, que é uma outra coisa muito complicada, você não consegue encontrar pela Panini, na banca de jornal, em comic shop, enfim, todo o acervo que você quer ler. Você tem um material que está saindo agora, por exemplo, um encadernado, e você não sabe o que aconteceu antes. E aí o que você vai fazer? Você vai querer comprar a revista que saiu antes? Você não consegue, pelo simples fato dela ter esgotado, enfim. E aqui no Brasil o mercado não é tão grande quanto o americano, então não dá para manter tudo isso. Então os scans supriam isso. Você queria comprar um encadernado, você lia tudo o que aconteceu antes por scan. Outra coisa, avaliação de material. Você podia estar em dúvida de um material, se você vai comprar ou não. Você ia lá, procurava um scan, lia pelo menos uma parte dele, o começo, e se você realmente gostasse, você ia lá na banca, ou na comic shop, na livraria, enfim, e comprava esse material, o que eventualmente acaba gerando mais lucro para a própria Panini. Outra coisa, em alguns casos, tanto o custo, né, de compra de quadrinhos quanto o espaço que ele ocupa vai acabar influenciando na sua compra. Então, se por acaso num mês o cara tá sem grana, tá apertado, sei lá, aconteceu algum imprevisto, ele não vai ficar sem ler para sempre e acabou. Ele, esse mês eu não tô conseguindo comprar, eu tô passando por um período difícil. Então, ele lia alguns scans e quando a situação melhorasse para ele, ele voltava a acompanhar mensal, ou comprava um encadernado, enfim, o que fosse. Bom, o vídeo era basicamente para falar sobre esses pontos, então eu acho que, na realidade, o que deve acontecer vai ser esses sites realmente retirarem esses conteúdos, mas daqui a um mês, enfim, daqui a um certo tempo, vai estar em outro site, vai ter a mesma equipe, talvez, com outro nome, ou em outra URL, mas todo esse material vai estar de volta aí disponível para quem precise. O que seria o ideal, não sei se realmente é possível, seria que a própria Panini tivesse aí um meio digital de oferecer quadrinhos. Ela poderia oferecer o seu próprio acervo, né, que ela tem direitos, enfim, e disponibilizasse isso para o público. Aí eu não sei, né, se seria uma venda por unidade de quadrinho lido, se seria uma espécie de assinatura que você paga uma mensalidade, como é a Netflix, por exemplo. Você tem o acervo lá da Netflix, você paga um valor mensal
e pode assistir tudo que você quiser. Se a Panini disponibilizasse um serviço desse para o público, talvez seria o melhor dos mundos. Mas eu já ouvi falar, procurando aí na internet, que os custos disso seriam altíssimos, enfim. Bom, então esses foram os pontos que eu levantei aí. Se vocês tiverem outras ideias, outras opiniões, escrevam aqui nos comentários, deem a opinião de vocês, falam o que vocês acham que está certo, o que está errado, opções, né, para o que seria a saída para esse mercado brasileiro. Então, se você gostou do vídeo, clica aí em curtir, comenta o que você acha que a gente pode melhorar, o que você acha que está ruim, enfim. Ajuda o canal a crescer, porque a gente só quer fazer isso para vocês. Então, muito obrigado, se inscrevam no canal e até a próxima, galera. Valeu!